Dá, pão e circo. Aí vamos nós para a sexta regra instituída por Rui Calafato no livro Os 10 Mandamentos da Política, que define o parlamento mais dividido da história da democracia. Este é o palco em que se pede para que se ouça a Procuradora-Geral da República, em que se acabam com as portagens nas executos através das designadas coligações negativas e onde um partido acusa o Presidente da República de traição à pátria. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 140 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar a uma segunda-feira e gostarias de começar com o tema da PGR no Parlamento. Bom dia a todos. E parece que isto, como vêem, está aqui um elenco de temas grande e eu julgo, penso não errar, que mesmo naquelas semanas de férias, vai haver várias ali a partir do feriado do 1º de junho, 29 de maio, ou assim uma coisa, eu acho que não vai faltar tema todo o dia e toda a semana. Porque nós estamos em campanha eleitoral e toda a gente já viu, aliás, até há um secretário de Estado, Emílio Sousa, que diz que o próprio governo vai durar pouco, se é o Sim. próprio secretário, se é um próprio secretário de Estado, Emílio Sousa, a dizer isso. Portanto, imaginem como é que está o estado mental daquele governo. Apesar de o primeiro-ministro dizer que está a gostar muito de governar. Ora bem, o problema é que ninguém percebeu isso. Aliás, ontem Marcos Mendes fazia um comentário que em 30 dias houve 2 medidas tomadas. Duas. Para lá. E uma delas foi o logótipo. E uma foi logotipo. Portanto, mais nada. Ora bem, nós vamos ter muitos temas. Nós estamos em campanha eleitoral neste momento. Vamos começar pela PGR. A PGR é o seguinte. Eu, como sempre disse, eu acho que a Procuradora-Geral da República deve dar explicações. Ir ao Parlamento, acho que é um erro. É misturar uma questão que tem a ver com a independência de poderes. Uma coisa é ela prestar declarações, conferência de imprensa, dizer o que é que está a passar, quando deve, quando achar que o deve dizer, atenção. Agora, estar a ser obrigado pelo Parlamento não me parece que seja correto, até porque o Parlamento não exerce qualquer poder sobre ela e, portanto, julgo que é uma coisa da vontade da própria Procuradora-Geral e não do Parlamento. E, curiosamente, António Costa aponta precisamente nesse sentido. Ele diz que não faz sentido a Polícia Ligar vá ao Parlamento. Claro, evidente. Uma coisa é ele querer ser ouvido e terceiro, se calhar, tem muito a dizer sobre esta questão, uma vez que ele saiu do poder, não só por uma série de coisas que possam ter a não ser na parte política, como é óbvio, depois aquela questão dos 75 mil euros, mas, como é óbvio, se calhar tem muito a dizer, quer prestar declarações e seria, se calhar, dos primeiros a poder criticar com força a Procuradora-Geral da República. Mas julgo que está a fazer bem, até no lado da sua da sua racionalidade e do seu bom senso. A demonstrar que, de certa forma, está reconciliado, ou pelo menos em vias de reconciliação relativamente àquilo que é a justiça. Ele também precisa de que o seu nome seja ilibado para rumar a outros voos. Rui, vamos falar aqui daquilo que tem sido o rebuliço no Parlamento, com uma série de medidas aprovadas. Diria que à revelia do governo, não é bem assim, as coisas acontecem de outra forma, mas um exemplo bem claro foi claramente aqui a abolição das portagens das ex-scuts, uma proposta do Partido Socialista que acaba com portagens em autoestradas que antes eram, não tinham custos para os utilizadores, passaram a ter e agora vão deixar de ter novamente em janeiro. Temos aqui uma coligação negativa ou vês isto como uma atividade normal do Parlamento? Há aqui dois temas que eu acho que se podem entroncar, digamos assim. Vou começar pelo menos importante, não é, pelo menos não é, nenhum dos dois é menos importante. Mas daquele que tu não falaste, que é primeiro a questão das contas públicas estarem certas ou não certas, depois passamos para esta questão da abolição das portagens, porque também tem a ver com isso. Porque se tu vais abolir as portagens, há É um menos aumento, receita para o Estado. menos receita para o Estado, como é óbvio, e portanto. Ora bem, vamos lá ver. Nós tivemos aqui esta semana aquela questão do Ministro das Finanças dizer que as contas estão bastante pior, mas o sustento ainda é possível. Depois Fernando Medina até falou de incompetência técnica do Ministro. Ora bem, aquilo, como eu disse em primeira mão, e não ontem como ouvi de Marcos Mendes, por acaso, mas já tinha dito há 4 dias antes, é exatamente uma coisa. Nós parecia que tínhamos duas figuras à frente e parece que os portugueses têm que acreditar. É um exercício, é um concurso. Em quem é que o português acredita mais? Acredita mais no Miranda Sarmento ou acredita mais no Fernando Medina? Ora bem, aquilo que me parece é o seguinte: não foi o PSD, não foi o governo
que aprovou o pacote, de facto, da descida do IRS com mais de 200 milhões por cima do que estava previsto, dos 1.150 do governo, portanto, os tais 1.500 mil milhões de euros do IRS. Quando aprovou esta medida e quando propôs esta medida, então não sabia como é que estavam as contas públicas. E quando apresentou o Pacto de Estabilidade também? Uma pergunta clara. E quando foi o Pacto de Estabilidade, o tal Pacto de Estabilidade que foi apresentado, como tu bem te lembras, em conferência de imprensa sobre o assunto, e em que o próprio Primeiro-Ministro, em vez de passar a palavra para o Ministro das Finanças, passa para o Ministro da Presidência. Portanto, parece que este Ministro, ainda estamos ao mês de governo, e se houvesse já alguma remodelação, o primeiro era o das Finanças, porque não inspira. Miranda Sarmento tem estado envolvido em tudo o que tem sido momentos infelizes deste Sim, governo. já contratou outra senhora e não devia ter contratado, etc. Mas a questão é esta, é uma questão política. Eu não estou a dizer que o senhor seja incompetente. Toda a gente, ninguém diz que ele é incompetente. O problema é que ele não tem jeito politicamente e já se antevia isso face à liderança do grupo parlamentar que ele teve durante 2 anos quase, em que foi bastante incompetente. E, portanto, parece-nos que Miranda Sarmento, se houvesse alguma remodelação, seria o primeiro a ir embora. Medina defende a sua política, a sua dama. Aliás, como bem tu te lembras, quem nos ouve se lembra, quando foi anunciado o superávit, o famoso superávit de Fernando Medina, qual é que foi o que é que se disse? A oposição, incluindo o PSD, era que esse superávit não fazia sentido porque a degradação dos serviços públicos não valia tudo. Estás a ver, com essa superávit, em vez de ter um superávit, devia-se ter investido em despesa pública, em questões que se degradaram, saúde, educação, etc. Foi a crítica de todo o governo. E no próprio PS, até Carlos César chegou a dizer que espero que o superávit não seja tão alto para não criar ideia nas pessoas que se tinha poupado muito dinheiro para aquela coisa do mantra das contas certas, quando depois se devia ter investido mais nos hospitais e educação. Portanto, primeiro o superávit era muito bom. Todos criticavam o superávit, afinal já não havia superávit, etc. Ninguém compreende isto. Isto parece-me, de facto, uma instabilidade total da parte do próprio governo. Entrar numa área em que as pessoas acreditam que o PS desenvolveu contas certas. É outro erro de comunicação, tem sido um atrás de outro. Isto tudo leva a quê? É que, de facto, com esta questão da abolição das portagens, isto tem tudo a ver. Nós estamos em guerra, como eu digo desde sempre. Nós estamos em campanha eleitoral. Todos os dias vamos estar em campanha eleitoral. E o que aconteceu com a abolição das portagens tem dois lados que são visíveis. Dois partidos, e os outros mais pequenos à esquerda, que querem tomar tudo o que seja popular para umas possíveis eleições em breve. Foi o caso do PS e do Chega, que votou a favor desta medida, mas também fazia parte do seu programa, também diga-se de passagem. O que é que está aqui mal? Bem, Pedro Nuno Santos, o governo aboliu sempre, estou sempre contra a abolição de portagens. Estou sempre contra a abolição de portagem, contra a abolição das portagens. E agora é Pedro Nuno Santos que impõe essa medida. Claro que nós temos um novo líder, já não é António Costa, as pessoas dizem, mas isto é o António Costa e o Fernando Medina e o Mário Centeno e o outro ministro das Finanças, que não me lembro agora o nome, era a João política Leão. dele, o João Leão, exatamente. Já não me lembro o que é que eles queriam, diziam as pessoas, já não se lembram bem disto, e portanto isto passa como positivo. O que é popular? É popular mesmo, é para quem deixa de pagar nas portagens. Portanto, quem toca no bolso é sempre positivo. Os portugueses vão se lembrar que foi uma medida do PS aprovada com o Chega. O que é que o PSD diz? Exatamente aquilo que depois às vezes, que me parece às vezes discussão papapau, que é uma coisa efetivamente, de facto, o Chega votou ao lado do PS e dos outros partidos da esquerda. Verdadeiro, factual. A outra que eu acho que é argumentos papapaulos é o PSD dizer que o país está a ser governado por uma coligação negativa em que o PS quer coligar com o Chega e o Chega se quer coligar com o PS. Ora, toda a gente sabe que isto é um argumento para estúpidos. Nem o PS vai coligar com o Chega, nem o Chega se vai coligar com o PS. Então é apenas a fazer um jogo da soma do que é mais popular para quando houver eleições dizer, meus amigos, eu votei à abolição das portagens. O PSD não. E, portanto, nós não vamos sair sempre deste jogo. É claro que houve aqui um voto ao lado PS, Chega. Podem dizer que é uma coligação negativa. Pode ser neste caso, se formos entender assim. Mas neste caso. Agora, o que é evidente para todos é o governo tem que governar. Só duas medidas, acabei de dizer há pouco, relembradas pelo próprio Luís Marques Mendes ontem, que é um militante do PSD, e amigo Luís Montenegro. Duas medidas no mês. Duas. O que é que o PSD tem de fazer? Tem que governar para evitar coligações negativas e, se houver eleições antecipadas, dizer nós governamos, nós reformamos,
nós apresentámos estas políticas, agora está tudo a correr mal. Mesmo as grandes promessas, que este é que é o grande problema. O tema que eu te falei da questão das contas públicas é moralmente, como é óbvio, abaixar as expectativas, porque as expectativas das pessoas foram elevadas durante a campanha eleitoral. Chegou o primeiro banho de realidade e a questão da descida do IRS, afinal, não eram os tais 1.500 milhões a mais que o Luís Montenegro deixou pairar no ar, mas eram apenas 1.350 milhões mais 200 milhões do PSD. Portanto, as expectativas baixaram. Mas continuam muitas promessas por fazer, e já lá vamos, polícias, Exato, professores, que é para efeito etc. de Não sei negociações quantas com classes promessas. profissionais. Não estão a ser cumpridas. E, portanto, o que é que o Ministro das Finanças faz? Tenta baixar as expectativas para as pessoas não dizerem que há dinheiro a mais e que há dinheiro para todos. Como eu sempre disse, uma coisa é ter os cofres cheios, outra coisa é haver dinheiro para todos. Não há. Ponto. Quem se deixou iludir, esse é o problema das pessoas. Quem lá foi para votar agora pode se sentir desencantada e por isso é que já as últimas sondagens dão uma forte queda do PSD e uma subida do PS. Não tem nada que saber. Outro campo de batalha, que parece estar perfeitamente aberto é entre o Chega e Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, isso é uma passagem. Eu julgo, aliás, o Chega já disse que ia haver o fundamento jurídico para apresentar uma queixa. Certo? Primeiro ainda está a estudar. O que interessa é que, de facto, mais uma vez uma prova da campanha eleitoral. O que é? É o Chega a querer navegar aquele segmento eleitorado de muitos milhares de portugueses que vieram da África e das ex-colónias sem nada. Portanto, os retornados que vieram sem um tusto, sem terrenos, sem os seus negócios, sem nenhum apoio. E isto é já o Chega a navegar para esses retornados que se sentem ofendidos pelo próprio Presidente da República. Estamos em campanha eleitoral, meus amigos. Mas há um dado que é importante antes de passarmos ao outro tema. É que saiu uma sondagem na Intercampos na semana passada, em que fazem-se duas perguntas aos portugueses. Primeira pergunta, em sua opinião, este novo governo vai beneficiar ou prejudicar a situação económica do país? Do país. E 48% dizem que vai beneficiar e 43% dizem que vai prejudicar. Mas a segunda pergunta é a mais importante. Exatamente se houver eleições antecipadas. Acha que vai beneficiar ou prejudicar a sua vida pessoal, este governo? E a resposta é maioritária. 46,8% diz que vai prejudicar. E apenas 43,1% diz que vai beneficiar. O que é que isto significa? Que não acreditam que este governo vá melhorar o bolso destas pessoas. Qual é o trabalho que tem que ser feito pelo PSD? Mudar as percepções. Trabalhar para que com o PSD as pessoas se sintam que vai beneficiar e não prejudicar com o governo PSD. Este é que é um dado muito relevante e é o dado mais preocupante para o PSD e se houver umas eleições antecipadas, isso não é natural. E a meio deste clima de pré-campanha, como referiste, depois estão as tradicionais gafes, e de facto, Nuno Melo cometeu aqui uma gafe relativamente a esta afirmação do serviço militar obrigatório para jovens, que tenham de cumprir, pena por pequenos delitos. Sim. Olha, eu vou falar disso já e colo já, como passei, em passando, falei disto, da questão dos polícias e dos professores, passo disso e depois terminamos com a Santa Casa e dos debates e depois termino com a Santa Casa, se me permite. Claro. Portanto, serviço militar isto é uma gafe. Ponto, é um erro, como é óbvio, Nuno Melo deu uma ideia e depois desculpou-se dizendo que em nenhum lado apresentou a medida, não sei. Mas ninguém disse que era uma medida. Portanto, a desculpa dele, a gestão de danos que ele quis fazer em termos comunicacionais foi que era mentira porque nunca disse que isto era uma medida. Pois, mas nós sabemos que ele não apresentou nenhuma medida sobre isto. Então, e ao Carmo e a Trindade ainda mais. O que ele Os disse foi, ministros também numa não universidade palpitam, não é? europeia, foi num evento da Universidade Europeia, que é uma coisa que está ligada ao partido, à AD, ao espaço político da AD, em que pensou nesta questão da reinserção de delinquentes no serviço militar. Quer dizer, isto é uma coisa que é perfeitamente inacreditável. Ainda ontem, no Diário de Notícias, o general Carlos Branco esmagava esta ideia e, de facto, que Nuno Melo nem tinha condições para ser Ministro da Defesa. E na parte do militar, na hierarquia militar, isto caiu muito mal. Para lá das associações todas ligadas aos militares, foi um desastre total. Portanto, o tal gestão de danos que depois foi feita a seguir é um erro. Foi uma estupidez isto. Uma coisa é ter uma ideia, mas o ministro não tem que pôr cá fora todas as ideias que possa ter, porque pode cair no ridículo, sobretudo na pasta de tutela, naturalmente. Depois, dois temas que têm associado, falamos de corporações. Eu falei disto da questão já há pouco, das promessas, polícias e professores. Ora bem, primeiro mais dois choques. Dois choques, dois banhos de realidade. Repara nisto. Há uma semana, da parte das finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi dito que a devolução do tempo dos professores, é notícia, do público, aliás, que a devolução dos tempos dos professores, do tempo de serviço dos professores, ficaria para 2025.
Notícia desta semana. O Fernando Alexandre, ministro, tanto com esta pasta da Educação, e ensino superior, etc., Fernando Alexandre garante que a devolução do tempo de serviço avança já em setembro. Pergunta: quem é que tem mão nisto? É o Ministro das Finanças ou é o Ministro da Educação? Alguém que tenha mão nisto, quer dizer, porque senão nunca mais ninguém se entende, e por isso, de facto, aquele lado frágil do Ministro das Finanças. Por último, capa do Diário de Notícias de domingo, tinha a ver com a desilusão, aliás, foi sentida logo naquelas reuniões entre as associações sindicais dos polícias, na reunião com a Margarida Blasco, a Ministra da Administração Interna. Os números são, de facto, irrisórios. Isto é, a polícia, que a maior parte das pessoas respeita este combate pela melhoria das suas condições de vida, pedia 1.050 de subsídio de risco por mês. O governo 1.150 por mês. O governo, 1.050, desculpa, 1.050 euros de subsídio de risco por mês. O governo apresentou como proposta, por isso é que eles saíram de lá, abananados, foi a expressão que utilizaram até à saída, foi de 1.150 por ano. Agora, como tu sabes, o combate destes polícias, todas as associações das forças policiais, tem a ver com o aumento que a PJ teve, comparado com estas forças policiais. E os factos são factos. É que, anualmente, o que foi proposto à PJ foi um aumento de 7.600 euros, enquanto aos polícias é 1.050. Portanto, isto é perfeitamente injusto e tem que se encontrar aqui pontos, senão vamos ter polícias na rua. Portanto, mais uma contestação. Aí está uma promessa de Luís Montenegro, que era o aumento do subsídio das polícias, que não está a avançar. Outro erro. Portanto, fica bem patente aquilo que estou a dizer. Depois, por último, tema político, antes de irmos à Santa Casa. Só esta conversa do PSD e do PS de cruzarem os 28 debates propostos. Foram propostos muitos debates. O tempo era mais curto, isto é verdade, é mais curto que o tempo dos debates nas legislativas. Nós estamos a eleições dia 9 de junho. Estamos muito mais em cima do que quando foi proposta a questão de eleições legislativas. Eu acho que é sempre importante ter debates. Confesso sinceramente, depois de nós termos legislativas com os líderes, ter 28 debates, até para mim, eu que os comento, também é cansativo. E acho que, mas sobretudo para os portugueses aguentar, até porque ainda por cima vamos ter uma série de feriados e depois vamos entrar na campanha eleitoral já metido nos feriados. Está tudo a bem, se tiver bom tempo. Eu acho que deve haver debates, mas acho que este número inusitado de 28 debates, aliás, sem fazer crítica a ninguém, porque eu acho que os partidos apresentam todos bons nomes, digamos assim, uns mais mediáticos, como é o questão mais do Sebastião Bugalho, o resto todos da política, alguns já foram líderes, portanto, isto seria sempre interessante em termos de audiências e para as pessoas pode ser sempre melhor. Acho que pode ser depois, de facto, massacrante em 3 meses termos 50 e tal debates. Eu acho que, de facto, mais. Acho que tem que haver uma medida justa de haver vários debates, bastantes, mas não estes 28. Acho que, de facto, não haveria tempo para isso, tanto quero dar esta palavra. Para terminar, falta Estamos com só, a Santa Casa. exatamente, aqui nacional, Santa Casa. Uma casa que eu conheço razoavelmente. Antes de ter mandar aí na imprensa, já tu vinhas a antecipar há uma série de meses este tema da Santa Casa. E tinha que ser, sim. Epá, e tinha que ser por um motivo. É muito sério. Eu disse isto em televisão na semana passada. Semana passada fui pouco à televisão, depois estive doente, etc. Vamos lá ver uma coisa. A verdade é esta. É um escândalo nacional a Santa Casa a apresentar prejuízos 2 anos consecutivos. É um escândalo. E é um escândalo que só passou porque o provedor era o Edmundo Martim, protegido pelo PS, nomeado pelo PS, amigo de Vieira da Silva, porque se estes 2 anos de prejuízo acontecessem com o Pedro Santana Lopes como provedor, ou com a Maria Joana Nogueira Pinto, por exemplo, como provedora da Santa Casa de Misericórdia, Maria Joana Nogueira Pinto, que já cá não está, era a abertura de telejornais. Com Pedro Santana Lopes, provedor da Santa Casa, 2 anos de prejuízo. Era a abertura de todos os telejornais, era um escândalo nacional. Cá passou tudo em cola. 2 anos. Até ao momento em que alguém percebeu que não foram sequer mostradas as contas da Santa Casa no ano, ou 2 anos, que não foram apresentadas as contas. E, portanto, aqui há gato. E, portanto, nós vimos depois estas negociatas, a NFT, é a questão do jogo no Brasil, que é um jogo, como toda a gente sabe, que o jogo no Brasil não tem nada a ver com os nossos jogos sociais. Portanto, há aqui uma série, mas não é só isso. Isto é muito pouco. Quer dizer, o orçamento, para as pessoas terem a noção, meus amigos,
Santa Casa tem 448 cargos de chefia. 488. 6.000 funcionários. Orçamento de pagamento anual só para os funcionários são 163 milhões de euros. 163 milhões de euros. Não sei se estão a ver bem o filme. E, portanto, o que é que aconteceu? Aquilo que eu acho que aconteceu é simples. É que nunca é habitual um provedor da Santa Casa ser demitido. Se bem te lembras, eu avancei aqui no podcast em 2021, estou a dizer bem, no final de 2021, depois de Fernando Medina ter perdido as eleições em Lisboa, já corriam rumores que a gestão da Santa Casa era um desastre nas mãos do Edmundo Martinho. E quando Fernando Medina cai em Lisboa, eu aqui avancei que havia movimentos no interior do PS para que Fernando Medina fosse exonerado o provedor com mandato, Edmundo Martins, e fosse para o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Fernando Medina. Só qual é a tradição desta casa? É quem sai, sai pelo próprio pé. Foi o que aconteceu com Pedro Santana Lopes, que também é importante salientar, tinha sido nomeado por Pedro Passos Coelho e depois reconduzido por António Costa. Portanto, pela esquerda e pela direita e pela esquerda. E, portanto, aqui o que importa é dizer que a Ana Jorge, eu acho que não deu todas as explicações, porque estava de facto ali segura no ter o mandato, porque só tinha um ano ainda de mandato e tinha o seu contrato em vigor. E eu acho que se calhar jogou mal. Agora também acho o seguinte, também é óbvio. Meus amigos, se a situação está difícil, eu não quero ver aquilo lá chapado de gente do PSD e do CDS, que é a tentação desta gente. E como eu disse em televisão esta semana, antes do que depois ouvi, no meio uma comissão técnica. Até podem nomear uma pessoa mais à direita, mas sem aquela força do cartão. Mas tenha gestão, tenha competência. Porque os nomes que eu ouço falar, Luís Pedro Mota Soares, esqueçam lá. Nuno Moraes Charmento, esqueçam lá isso. Maria do Rosário Águas, esqueçam lá isso. Tudo gente do PSD e do PS. Competência de gestão. Luís Pedro Mota Soares anda aí pelas gestão, mas não é um gestor para gerir uma máquina como a E já, Santa Casa. já se ouviu falar de Maria Luísa Albuquerque também. Também já se ouviu de falar Maria Luísa Albuquerque, mas aí está. É então ainda pior para o povo, porque assim sabemos como é que foi. Não é uma pessoa que deixa grandes Não tem recordações propriamente às uma pessoas. reputação que lhe Não. seja E, favorável. portanto, aquilo que eu acho é que é uma comissão técnica, ver o que é que se passou e, sobretudo, acabar algumas chefias, que isto é uma coisa inacreditável. E, portanto, julgo que a Santa Casa é inacreditável como tem prejuízo. Mesmo que tenha baixado as receitas dos jogos, é ridículo ter prejuízo. Rui, passamos para os temas internacionais e gostarias de abrir com o primeiro ano de reinado de Carlos III. Olha, eu vou falar aqui rapidamente para despachar isto. Já estávamos com mais de 20 minutos de programa. É importante salientar isto. É que ele ganhou credibilidade, mas ao mesmo tempo vulnerabilidade. Isto é, um ano de mandato e a popularidade cresce, já está com 66% de popularidade. A própria imagem da Rainha Camila, portanto, a sua consorte, era muito crítica, como tu te lembras, era muito criticada ainda por causa de Diana, e que tem ganho também muita credibilidade e muita estabilidade enquanto esposa do monarca, até pelas várias crises de saúde que viveu o próprio Carlos III e agora Kate Middleton há pouco tempo. E o lado deste que eu estou a dizer, da parte da vulnerabilidade, é essa mesmo. É o lado de ele saber que as pessoas têm um cancro e está em recuperação. Isso também lhe dá o outro lado de proximidade, porque isso é um mal que afeta a todos. E, portanto, julgo que não há uma coisa ainda muito marcante, mas tem estado sempre com este lado positivo, nunca houve nenhuma grande crise com o Carlos III e, portanto, é natural que tenha aumentado a sua popularidade. Já ao contrário, dentro de Inglaterra, o Partido Conservador, os Tories estão completamente em queda. Foi os trabalhistas vencem as eleições municipais, um dos piores resultados de sempre dos Tories, e sobretudo com a cereja no topo do bolo, foi a vitória do Sadiq Khan pela terceira vez como o presidente da Câmara de Londres, que até era uma pessoa muito polémica e muitos duvidavam que voltasse a ganhar, e até em Londres voltou a ganhar, e portanto isso tudo prova que teremos com certeza, quando houver as eleições gerais em Inglaterra, que o Partido Trabalhista de Keir Starmer possa ganhar. Depois, vou só falar de mais dois temas. É a questão do. Fala-se agora do novo Maio de 68,
causa dos protestos nos campos universitários dos Estados Unidos por causa da questão da Palestina, sendo que, como é óbvio, Joe Biden é obrigado a contestar, mas é um sítio muito, como sabes, os jovens, habitualmente, os jovens americanos, habitualmente votam à esquerda, votam democrata, e portanto Joe Biden não pode contestar muito estes protestos, apesar de os contestar, depois põe aquele seu lado de chover no molhado, digamos assim, de que se estar contra o aumento da repressão, porque está aflito porque pode perder o eleitorado jovem das universidades que habitualmente vota Partido Democrático, portanto também é uma coisa muito ponderosa de acompanhar. Por último, para fechar, o eu fico. O eu fico é a famosa frase do Paulo Portas em 2001, quando se dizia que ele ia abandonar a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa e depois onde até teve 8,9%, e é o tal eu fico Pedro Sanches. Quando nós gravámos na semana passada, estávamos a uma hora de saber se ele ficava ou Exato. se saía. Estamos mesmo em Toda a cima do gente, acontecimento. toda a gente na opção que disse que aquilo era indigno, tanto à direita, o Vox e o PP disseram que era um espetáculo indigno, e se tu lês dos jornais de direita, nomeadamente o El Mundo, toda a gente diz que de facto cada vez mais é um Pedro Sánchez hegemónico, quase ditatorial, a tentar intervir sobre a própria imprensa e depois a usar este movimento, digamos assim, para reforçar o seu poder e o peso da sua figura. E portanto, mas o que é verdade é isto: eu fico, jogou bem e reforçou o lado de Pedro Sánchez, é um lado que saiu fortalecido desta crise, desta investigação sobre a sua mulher. Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta semana. Ora bem, as sugestões, eu vou dar duas sugestões. Eu não sei que horas é que é posto no ar o programa. Hoje, eu já tinha dito, acho que na semana passada, portanto, se me puseres ainda à tarde, eu hoje vou ter o prazer, o Luís Paixão Martins convidou-me para eu apresentar o livro que ele traduziu e introduziu depois também, que é o Propaganda, do Edward Bernays, que é uma das bíblias da propaganda, portanto, para a comunicação. Eu vou fazer isso no Corte Inglês hoje às 6 da tarde com a Mafalda Anjos e com o Vasco Ribeiro, que é professor académico do Porto e chefe de gabinete do Rui Moreira, e com o Carlos Vaz Marcos. E depois, amanhã, 7 de outubro, vou estar às 18 horas na FNAC de Santa Catarina, com a honra de ter ao lado o Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, Carlos Magno, o João Fernando Ramos, jornalista da CNN, a fazerem uma apresentação do meu livro no Porto. Em Lisboa correu muito bem, portanto espero que no Porto corra bem. Estão todos convidados, tudo o que me ouça a norte está convidado para aparecer. Gostava de lá ter as pessoas, até porque a maior parte das pessoas do norte eu não lido com elas aqui no dia a dia, pelo menos farei o possível para estar a falar com elas. Irei de comboio, depois voltarei à noite, acho que lá para as 9h30 da noite, portanto temos tempo para conversar. Depois, quanto às sugestões, primeiro, visitarem a Gulbenkian, que é sempre um sítio bom em termos culturais, qualquer que sejam as exposições, mesmo as permanentes são boas. A parte do quadro convidado, digamos assim, que é uma pintura do Filipe IV, que foi apenas o rei que nos separámos em 1640, que está cá o retrato feito por Velázquez, de Filipe IV, e portanto convido a irem à Gulbenkian. Depois, uma nota sobre o Paul Auster, a morte do Paul Auster. O Paul Auster tem um livro que eu considero genial e que devia ser obrigatório, que é a Trilogia de Nova Iorque. Se nunca leram, façam o favor de ler, apesar de ter outros livros, mas eu gosto muito da Trilogia de Nova Iorque. Séries, vou falar de duas, sendo que o Fallout é a série da Amazon que tem mais visualizações depois do Hobbit. A primeira do Hobbit, essa do Hobbit foi uma porcaria. Em termos técnicos, é maravilhosa a série, mas a série é muito fraca. Este o Fallout vi 3 episódios já. Eu acho que era um jogo de computador, acho que é muito agir para já, mas é muito mexido. Mas ainda não percebi onde é que aquilo quer chegar, mas está engraçado, envolveu-me. A série para mim me saiu. Já vi 3 episódios e como saiu o Tiro pela Culatra, era uma das mais aguardadas. Há muita gente até que se falou nas redes sociais que eu vi, que é Um Homem por Inteiro, que é baseado no livro do Tom Wolfe. A série é com o Jeff Daniels, que está na Netflix. Epá, e esta série do Homem por Inteiro, para mim, eu sinceramente, o primeiro episódio acho uma porcaria. Eu já li o livro é magnífico. E o primeiro episódio foi uma porcaria, o segundo não me agradou e o terceiro também não. Sinceramente, era uma das grandes apostas da Netflix, para mim. Achei bastante fraquinho estes 3 episódios. Depois, quem quiser, até porque isto passa com os livros que eu vou sugerir, vejam no filme, tem todos, isto passaram há pouco no TV Cine em cópia restaurada, do cinema marginal brasileiro,
O Rogério Sganzerla tem 4 filmes, nomeadamente, sobretudo o mais conhecido de todos e um grande filme, O Bandido da Luz Vermelha, que foi uma corrente no cinema, chamado Cinema Marginal. Está tudo no filme, então estão lá 4 filmes, 4 ou 5 filmes de Rogério Sganzerla. O que é que eu passo para os livros? Tenho 2 livros de cultura e depois uns que eu já falei, mas que acabei o último só agora neste fim de semana. Vou deixar primeiro relacionado com o que eu estava a dizer do Rogério Sganzerla, cineasta brasileiro. É este livro que eu comprei na semana passada na livraria de Travessa, da Luísa Teixeira, traz a capa toda amarela, bonita, que se chama Rebeldes e Marginais, Cultura nos Anos de Chumbo, 1960-1970. Foi aqui que nasce o cinema marginal brasileiro. Na capa, esta mulher lindíssima era a Helena Ignez, que é a musa sempre do Rogério Sganzerla. Este livro é fabuloso sobre a questão cultural brasileira e uma maneira de protesto contra a ditadura. O segundo, tenho em espanhol, comprei no outro dia, no Corte Inglês, Os Rostos da Salsa, do meu grande escritor cubano que se chama Leonardo Padura, que eu adoro, e que tem a ver com diálogos dos criadores de salsa. Portanto, Leonardo Padura quase em entrevista, a falar, a conversar sobre os grandes músicas, sobre os grandes músicos, com os grandes músicos de salsa. Portanto, é magnífico, sobretudo as conversas, magnífico. Para terminar, as 1800 páginas que eu tenho aqui na mão, e que estou a mostrar, é uma trilogia, sendo que o autor quer fazer 5 livros, portanto faltam 2. O autor chama-se, eu recomendo estes 3 livros. Eu acabei de ler no domingo o terceiro, os outros fui lendo consoante saía. O terceiro tinha aqui de lado, andei a estudar, e que às vezes eu tenho 3, 4 livros abertos e depois vou lendo. Este acabei de ler no domingo. Os livros são do António Securati. O primeiro chama-se Mussolini, o Filho do Século. O segundo, Mussolini, Os Últimos Dias da Europa. Terceiro, Mussolini, O Homem da Providência. Eu recomendo a toda a gente a leitura destes livros. Claro, Mussolini é uma figura fascinante, era um fascista, toda a gente sabe, mas é uma figura, de facto, em termos até da tal coisa que eu falo da propaganda, de criar a sua imagem, etc., é fenomenal. Portanto, isto tem a ver com a sua ascensão, depois a relação dele com Hitler, e faltam 2 volumes, estão aqui os 3, já lidos, sublinhados, bastante sublinhados, digam-se passagem, é uma obra fabulosa. Isto ganha não sei quantos prémios em Itália e, portanto, recomendo muito a toda a gente. E leiam com calma. O primeiro eu li logo quando saiu. Este último volume li, já estava em leitura e acabei este fim de semana. Pergunta da semana para terminar, só para condenar 2 coisas. Primeiro, os ataques racistas no Porto, e acho que devem terminar. Já houve o que houve com o Alcino Monteiro em Lisboa, acho que é perfeitamente degradante o que vimos. E por outro lado, uma notícia que é hoje do Diário de Notícias, que é uma daquelas notícias que acho que choca toda a gente, que é a questão da violência sexual e ser exercida basicamente, na maioria dos casos, sempre entre familiares. E, portanto, acho que é tempo de estas coisas, ataques racistas, acho que Portugal não é um país racista, portanto, acho que isso não deve acontecer. E a segunda coisa, o segundo tema é um tema muito violento e que eu sinceramente condeno e que acho que devia ser algo de penas muito mais graves sobre quem exerce violência sexual. Muito bem. Obrigado, Rui. Voltamos para a próxima semana. Fechamos assim uma Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, no Google Podcasts, mas também no Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafato. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.